É o seguinte. Vamos voltar a falar com o Daniel Santos agora sobre o caso da Lesliane. Você vai ver a reportagem completa agora, tá? A curitibana que foi sequestrada e levada para a morte no litoral de Santa Catarina. O que essas imagens... As imagens que nós vamos mostrar aqui agora para vocês são com exclusividades aqui do BG e podem, inclusive, revelar o paradeiro do suspeito. O Daniel agora vem com o pacote completo. Me conta essa história, começo, meio e fim, Daniel. Lesliane, 33 anos, moradora do Boqueirão, limite com o Xaxim, sai de casa para encontrar um suposto amigo. Ela foi incumbida de uma encomenda. Essa encomenda, segundo a família que não quer gravar entrevista nesse momento, levaria ela à morte, porque era uma forma de atrair essa vítima para uma emboscada. Porque a partir do momento que ela estivesse nesse local, nesse ponto de encontro, os criminosos estariam certos da localização dela. Seria uma presa fácil em via pública. E foi justamente isso que aconteceu em 25 de novembro. Ela se tornou uma presa fácil. Dali ela foi levada para Garuva, bem na divisa Paraná-Santa Catarina. E na área rural de Garuva, ela foi espancada até a morte. Foi morta a pauladas. Jasson, quem acompanha o balanço geral. Imagine o sofrimento dessa moça, infelizmente apaixonada por um traficante, tanto que ela procura a polícia para que a polícia dê um jeito nele. Será que ele concordou com isso? Não. Vamos conferir a reportagem. As últimas imagens da Lesliane Pamela Guimarães, de 33 anos, registradas por câmeras de segurança. Ela, de mochila nas costas, caminhando pela rua Cristiano Strobel, no Xaxim, em Curitiba. Segundo a polícia, nesse momento, ela havia feito uma escolha fatal. O final dessa história é conhecido. Ou é a morte ou é a cadeia. O que a Lesliane fazia no meio da tarde, caminhando por essa via de mochila nas costas? Pois, segundo um tio dela, que não quer gravar entrevista, ela estaria a serviço do tráfico de drogas. Teria sido contratada por um traficante para buscar uma encomenda. Chegando ao local combinado, ela não encontrou o traficante. Daí a explicação para o retorno tão rápido. Pois as informações preliminares dão conta de que se tratava de uma emboscada. Os criminosos queriam saber o paradeiro da Lesliane naquela tarde. Ela se tornou uma presa fácil, passando aqui em via pública, distante da casa dela. Tanto que horas depois ela foi obrigada a entrar em um carro e o destino a gente já sabe. Garuva, município catarinense. Lesliane foi espancada até a morte. O carro usado pelos criminosos, incendiado. E foi morta cruelmente com golpes de algum instrumento contundente, provavelmente um porrete, um pedaço de pau, mas com muita crueldade. Aí teve seu rosto desfigurado, várias pancadas na cabeça aí que levaram a diversas fraturas e no crânio. Câmeras de monitoramento registraram o veículo, que seria um Santana. O relógio tem erro de configuração. É madrugada. Entre a sessão de espancamento, tortura e veículo incendiado, são quase 22 minutos. A segunda câmera mostra eles, os supostos assassinos, na fuga a pé. A família da vítima diz que se tratam de dois amigos de Lesliane. A dupla já esteve nesta casa, a residência da família da vítima. Mais um motivo para ninguém dar entrevistas nesse momento. Outro suspeito é um ex-namorado dela, traficante de drogas. O Bruno Georges Magalhães, hoje com 41 anos, já é conhecido da polícia. Ele foi preso no dia 3 de setembro, aqui mesmo, nessa região do Xaxim, em Curitiba, por envolvimento com o tráfico de drogas. Ao ser algemado, ele teria olhado na direção da Lesliane e dito: "Eu vou preso, mas eu volto para te buscar." Ela era muito apaixonada por ele e teve algum problema ali de traição no meio do caminho que levou eles a romperem. E com a prisão, nós temos aí fortes suspeitas aí que os traficantes entenderam que foi ela que denunciou e providenciaram a sua morte, levando aí para o estado vizinho, já para dificultar as investigações, pois ela não tinha nenhuma ligação ali em Santa Catarina, em Garuva. Qual o motivo da ameaça? Lesliane e Bruno brigaram e se separaram.
Ela teria sido agredida a ponto de chegar em casa com hematomas no rosto, mas não disse quem era o agressor. Leisliane não consultou a família, amigos, ninguém. Decidiu por conta própria procurar a polícia porque, segundo ela, queria afastar Bruno do tráfico. Para isso, entregou ele e a lista de supostos compradores de drogas, o tal caderninho de clientes. No mundo do tráfico, uma X9, ex-namorada de bandido. A polícia fez a parte dela, prendeu os criminosos. Conseguimos localizar um rapaz de 38 anos, aí, um parceiro do ex-companheiro da moça. Abordamos esse rapaz aí, ele estava de posse de um revólver calibre 38, tinha mandado de prisão já por execução de pena aí do crime de 157 aí de roubo. Passagens policiais também. Temos suspeitas aí que esse pessoal preso aqui, esse rapaz preso, pode estar envolvido aí, pode ser um dos mandantes, mas ainda não podemos afirmar isso com certeza. Mas eles foram soltos e o desfecho já está conhecido. Leisliane era representante comercial, vendia utensílios domésticos. Ela deixou uma filha de... diz que só vai se manifestar a partir da prisão dos envolvidos no crime. Uma moça aí de 33 anos, aí de boa família, acabou perdendo a vida e a principal linha de investigação é em decorrência aí da ligação dela aí com pessoas aí envolvidas com a criminalidade e com o narcotráfico. Jason, quem acompanha o Balanço Geral, né? Mais uma história em que nós temos uma vítima envolvida com traficantes de drogas. E o que é que o traficante fez? Segundo eles, segundo os comparsas, aí veio a traição da Leisliane. Eles não imaginavam que a Leisliane fosse procurar a polícia para entregar todo o esquema, para, segundo ela, na cabeça dela naquele momento, tirar o Bruno do tráfico de drogas, levá-lo para um outro caminho. Só que o Bruno aparentemente não estava nem aí, não se importava com os sentimentos da Leisliane, não. Ele absorveu essa situação como uma traição. Eles colocam mesmo a X9, não é isso? Que eles colocam no meio? Pois foi justamente interpretado dessa forma. Ele e os comparsas disseram o seguinte: a Leisliane entregou você, entregou todo mundo. Vai ter volta. E foi justamente a frase que ele teria usado ao ser algemado. Leisliane, eu tô sendo preso, mas eu volto para te buscar. Nesse momento, ele é um dos suspeitos de envolvimento no crime, sem contar os outros dois que aparecem nas câmeras, Jason. Depois que o Santana é incendiado, os dois aparecem nas câmeras. A família bateu os olhos nesses dois e disse: opa, peraí. Esses dois não estavam aqui em casa há alguns dias, os supostos amigos da Leisliane? O que eles estavam fazendo bem próximo ao local onde o corpo foi localizado? Amizade com um criminoso, hein, Jason? Dá nisso aí. Pois é, e o delegado Rodrigo Brown, também disse mais aí, né, pra você, não foi, Daniel, sobre esses companheiros da Leisliane, né, que seriam realmente barra pesada? Exatamente. Sobre operações do COP, o que é que motivou a entrada do COP nessa história? É que era preciso a gente explicar. Nós temos a morte de uma mulher, nós temos o COP investigando parte dessa história. O COP está em operação, de repente essa mulher morre. Aí entra a Delegacia da Mulher, entra a equipe da Polícia Civil de Garuva, que é onde o corpo foi encontrado, ali se estabelece a investigação. Mas tem a outra parte que envolve o Comando de Operações Policiais Especiais, através do delegado Rodrigo Brown, que é a parte dos traficantes de drogas e de tudo que o COP fez nas últimas semanas. Vamos acompanhar. Um ex-namorado que foi preso aqui pelo COP no mês de setembro, com certa quantidade de droga. Volta com a gente aqui agora para a gente falar um pouquinho com a doutora Márcia agora para trocar. Então, acabou tendo um mandado de busca na sua residência e autuado em flagrante pelo tráfico de drogas. Então, esse rapaz permaneceu algum tempo preso, depois foi solto, já possui uma grande ficha criminal e os fatos aí dão conta que ele pertence a uma quadrilha aqui que pratica o tráfico aqui na região do Auer, Boqueirão, Alto Boqueirão.
Olha, o que a gente tem aqui, se eu entendi bem a história que o Daniel contou muito bem aí, doutora Márcia, nós temos uma mulher que se envolve, que se apaixona, se entrega para alguém que é envolvido com o mundo do crime. Num determinado momento, ela resolve tentar fazer com que essa pessoa deixe o mundo do crime, que essa pessoa passe a ser uma pessoa do bem, honesta, mas ela não consegue. E numa atitude que ela teve, talvez agindo de maneira, pensando que iria colaborar para que esse homem deixasse essa vida, muito pelo contrário, os comparsas dele e ele mesmo entendem isso como uma delação. E por isso, a partir daí, essa mulher então passa a ser alvo, né, desses traficantes, desses bandidos. Morreu pelo amor. Será que é isso, doutora? De fato, quando nós temos uma situação em que nós temos, nesse caso, uma mulher que se conta às pessoas que ela é uma informante, ou se as pessoas deduzem isso, que ela seja informante, independente de ter sido uma informante ou não, independente dela ter passado essas informações à polícia, o mero fato deles imaginarem isso fizeram que eles armassem contra ela, né? Mas é aquela ideia, né? O tráfico sempre anda junto com a violência, o tráfico sempre anda junto com essas situações fatais. Então é importante se manter longe dele, mesmo que de forma colateral, ou seja, com esses relacionamentos com pessoas que em algum momento possam acreditar que a gente está oferecendo risco ao tráfico deles. Então, o afastamento teria sido o melhor para ela, né? Não tenha dúvida. Daniel, para a gente arrematar esse fato, esse caso, Daniel, suas últimas informações, por favor. A polícia tenta, nesse momento, identificar o paradeiro do Bruno. Onde é que o Bruno está? Sumiu. Depois do dia 26, ele saiu da cadeia, permaneceu pouco tempo preso, dada a pouca materialidade, ou seja, pouca quantidade de drogas. Houve um entendimento de que ele poderia responder em liberdade a partir da audiência de apresentação, audiência de custódia, como queira. E a partir de agora, o COP, através de uma investigação conjunta com a Delegacia de Garuva, tenta encontrar o Bruno. Ele pode ser o fio da meada para identificar também a localização dos outros 2 amigos. Que tipo de amizade é essa? Dizem que no mundo da criminalidade e do tráfico de drogas, amor não existe. O que existe são comparsas, hein, Jasson? O que existe são interesses, né? Nada mais que isso. O sentimento passa a ser longe disso. O que acontece é que essa mulher acabou se envolvendo emocionalmente com a pessoa errada e perdeu a vida, infelizmente, né? A polícia apura o caso e novos capítulos a gente traz para você aqui no BG.